A igreja terá que aprender a adorar. Ações de graça não é adoração, bem como cantar sobre quem somos em Cristo. Quando atingiram um certo som enquanto estavam cantando certas palavras, o poder do Senhor caiu. Veremos uma reforma na música. Satanás está vindo como uma torrente, a perda da verdadeira adoração na igreja. Mas um novo dia se aproxima. As trevas estão aumentando, mas a glória do Senhor também está. Portanto, quando o inimigo vier como uma torrente de águas, o Senhor levantará contra ele a sua bandeira. Um novo dia, uma nova reforma, um novo padrão de santidade está vindo. Lembre-se que o lado natural mostra o espiritual. Foi isso que vi acontecendo na Austrália. Os julgamentos estão começando e depois disso virá o avivamento. O joio será removido antes da seara acontecer. Paulo diz em 1 Pedro 4,17: Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. O joio será removido. O avivamento virá a alguns lugares na Austrália. Vi um avivamento vindo, não às grandes igrejas. Não quero dizer que não virá a elas, mas o avivamento veio e houve um grande derramar do Espírito Santo, onde as pessoas estavam sob o poder de Deus por dias. Eram somente poucos lugares. Vi esse vento soprar sobre os lugares onde os avivamentos estavam acontecendo. Soprou pela nação. Não entendi o que tinha ocorrido, mas depois entendi que as sementes do avivamento nos diferentes lugares foram soprados pelo Espírito pela nação inteira. Os ventos naturais mostram, imitam o que está para ocorrer espiritualmente. O vento levou as sementes por toda a nação e aí começou a chover. O avivamento começou a surgir em toda a nação. Muitos avivamentos estão por vir, tremendos ventos do Espírito, primeiro no natural e depois no espiritual. As sementes foram espalhadas pela terra seca australiana. A chuva veio. Atos 2:2. E, de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. Vi cidades muito pequenas, remotas, no sertão. Algumas delas nem eram pentecostais, mas o poder de Deus caiu sobre elas poderosamente, de modo completamente sobrenatural. Vi uma cidade que se tornou completamente cristã devido ao derramar do Espírito de Deus. Fisicamente, o vento e o fogo estão vindo a essa nação, mas são sinais do que há de acontecer no reino do Espírito. Isso será 7 vezes maior do que a igreja primitiva bíblica experimentou. Milhões de pessoas virão para Cristo nessa terra. É muito interessante. Há uma controvérsia a respeito de imigração, quem devemos permitir entrar ou não. Eu entendo que há os dois lados da história, há perigos, bem como coisas boas. No entanto, aqueles que vierem de outras nações farão parte desse avivamento, pois a levarão de volta para onde vieram, pela Ásia, Japão, Coreia e outras nações asiáticas. Eles ficaram presos no avivamento na Austrália e ficaram tão capacitados que levaram isso de volta aos seus países. O país das Filipinas se tornou um centro onde todas essas coisas estavam acontecendo. A Austrália verá um grande avivamento. Nos finais de semana, muitas igrejas se reunirão em estádios imensos. O mover de curas será um dos maiores vistos. Também vi algo e quero que preste muita atenção. Há uma grande perseguição de judeus vindo. Não estou falando sobre os que estão em Israel, mas os que estão pelo mundo, principalmente na Ásia e Europa. A perseguição que está vindo sobre eles será pior do que aconteceu através de Hitler. Temos que estar preparados para isso. Eles virão da Ásia, Europa e muitas outras nações. Temos que estar prontos para isso. José se preocupava em comprar muito terreno para o rei, física e espiritualmente. Temos que comprar muita terra. O Senhor liberará as finanças. Precisamos obter terreno. Temos que nos preparar, pois esses judeus virão a nós. Temos que dar-lhes abrigo e eles virão a conhecer Jesus como seu Messias. Temos que começar a nos preparar para isso agora, não quando as coisas começarem. Temos que começar a comprar muito terreno, assim como José fez, e nos aprontar para alimentar o povo. Herdeiros serão removidos. A Bíblia diz que haverá um grande desvio.
Muitas igrejas não creem e não estão ensinando a respeito de santidade. Elas cairão pelo caminho, mas o avivamento está vindo. Primeiro haverá julgamento pela terra através das forças da natureza como nunca vimos, mas é simplesmente um sinal. Para cada ação, há uma reação correspondente. O vento, chuva e fogo que ainda devem vir a essa nação, Austrália, são simplesmente um sinal do que seguirá no reino do Espírito. O avivamento está vindo. Vocês, Josés, é bom que comecem a se preparar agora. Grandes quantias financeiras serão liberadas. Precisamos tomar tantas coisas aqui nessa terra, e nessa nação, e em outras também, principalmente quanto ao terreno. A Bíblia diz que José comprou muito terreno para o rei. É tempo de começar isso. A perseguição está vindo às nações judaicas e temos que lidar com isso. Aqui estamos. O avivamento está vindo. A última viagem de pesca, a última seara virá e somente depois então virá o fim. Deus os abençoe.